Começa agora o podcast Ao Pé do Morro. Conversas sobre a nova Ponta Negra. Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio. A partir de agora nós vamos falar mais sobre a obra da Engorda de Ponta Negra, sobre a nova Ponta Negra. Nesse nosso primeiro episódio, vamos entender como a obra de Ponta Negra aconteceu, como ela está acontecendo a partir do monitoramento da nossa equipe de engenharia. E para conversar conosco e esclarecer vários temas relacionados a essa obra e a nova Ponta Negra, estamos aqui com o professor Paulo Eduardo Vieira Cunha. Ele que é engenheiro civil pela UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, a USP, doutor em Hidráulica e Saneamento pela Escola de Engenharia em São Carlos, também da USP. Atualmente é professor efetivo do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde atua nos cursos de graduação em Engenharia Civil e Engenharia Ambiental. Por 9 anos foi analista ambiental da CAERN, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte. Ele atua e tem principal interesse nos sistemas de abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário, tratamento de águas residuais, sistema e planejamento em saneamento básico. Seja bem-vindo, professor Paulo Eduardo. Obrigado, Jefferson. Prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre a engenharia dessa importante obra. E também conosco está o professor Oswaldo de Freitas Neto. Ele também é engenheiro civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em geotecnia pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, a USP, e doutor em engenharia civil pela Universidade de Brasília. Atualmente é professor efetivo do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UFRN, onde atua nos cursos de graduação em Engenharia Civil e pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental. Seus principais interesses são obras de terra, projetos de segurança de barragens, estabilidade de taludes, encostas e falésias, projetos e obras de estrutura de arrimo, contenção, técnicas de reforço e melhoramento dos solos, projetos e obras de fundação. Seja bem-vindo, professor Oswaldo. Obrigado, Jefferson. Será um prazer participar e contribuir de alguma forma. Beleza, professores. Então vou começando com o professor Oswaldo. Vamos entender então, professor, o que seria esse aterro hidráulico. Todo mundo conhece popularmente como Engorda de Ponta Negra, mas o nome técnico seria aterro hidráulico. O que seria isso? Perfeitamente, Jefferson. O nome mais, digamos assim, numa perspectiva mais popular a Engorda de Ponta Negra, mas não passa de um aterro hidráulico, né? O que consiste um aterro, basicamente? Está associado diretamente à disposição de materiais transportados de um determinado local para o outro. Em obras de engenharia, toda obra de engenharia, é muito comum você passar por uma fase de terraplenagem. Nessa fase de terraplenagem, basicamente você tem aí a conformação do terreno, em que parte do terreno precisa ser cortado e, eventualmente, parte precisa ser aterrado. No caso da obra de Ponta Negra, nós temos aí o material transportado do fundo do mar, com auxílio das dragas, e esse material é disposto na praia através de bombeamento com auxílio de água, e daí vem o nome, né? É um aterro que está transportando o material com auxílio de bastante água e disposto na praia. Perfeito. Para quem não viu ou não acompanhou a obra, né, você já fez aí um breve resumo. A areia ela é tirada do fundo do mar, colocado lá na praia, e depois que é colocado na praia, o que acontece? No momento em que ela é transportada, no ato do bombeamento, já fica ali na beira da praia as máquinas de terraplenagem, que têm como objetivo fazer o espalhamento desse material, levando a praia para cotas que são previstas em projeto. Então, tiveram locais ali que tiveram 2 metros, 2,20 metros, 2,5 metros de aterro. Sim. Ou seja, esse material era transportado e espalhado, né,
na praia com auxílio do maquinário de terraplenagem, retroescavadeiras, tratores com lâmina e assim por diante. Professor Paulo, quem vê pensa assim que é muito simples, quem ouve assim pensa que é simples. Mas qual é o trabalho do engenheiro, por exemplo, para garantir que esse material seja colocado lá conforme foi planejado, é planejado antes? Como é que funciona esse trabalho do engenheiro nesse processo aí do aterro hidráulico? Vamos lá, Jefferson, é isso mesmo. Assim, de certa forma, a obra, apesar da complexidade e até de certa forma do ineditismo nessa nossa região, né? Já foram feitas obras semelhantes aqui perto, né? Mas pela primeira vez em grande volume, ela causou uma curiosidade muito grande. Não sei se você vai lembrar que no início da obra, que tinha de gente, né? As pessoas iam para lá para filmar com uma curiosidade e realmente é uma grande obra. Mas a obra em si não é, como o professor Oswaldo explicou, tão complexa assim. É uma obra que tem um número limitado de serviços. Sim. Eu gosto sempre de brincar, você vai construir uma casa, a casa tem uma quantidade, eu estou dizendo que é mais complexo construir uma casa inteira, mas ela tem uma quantidade de serviços muito maior. Ela tem alvenaria, ela tem piso, ela tem revestimento, ela tem cobertura, ela tem superestrutura, ela tem aterro, né? As instalações hidráulicas. Tem instalações hidráulicas, instalação elétrica. Essa obra ela tem retirada do material na jazida, transporte desse material até a praia, bombeamento desse material e espalhamento desse material para que ele seja conformado nos níveis, ou como o professor Oswaldo bem colocou, o termo técnico, na cota que está predeterminada em projeto. Evidentemente que em todas as etapas o papel do engenheiro é fundamental, né? Cabe a ele monitorar, verificar se esse material está sendo espalhado em conformidade com a técnica adequada, usando materiais adequados, chegando no nível que foi determinado em projeto. Para isso ele usa o instrumento para fazer essa medição. Tem a figura do engenheiro naval, né, que é responsável, neste caso, aí, pela obra, porque a obra tem embarcações, né, tem o transporte dessa draga. Então, essa obra foi feita com a presença de um engenheiro naval, o Wallace Santos, um cara muito bacana, um engenheiro de altíssimo nível. Então, a segurança dos trabalhadores e também da própria obra em si é papel da engenharia de segurança, engenharia de trabalho. Então, tem o engenheiro de trabalho e toda a equipe em todas essas etapas dessa obra. Professor Oswaldo, e para quem vê pela primeira vez, não conhece os nomes técnicos, o senhor tem vários termos, né, que se utiliza para se configurar aquela área, né? Você poderia explicar para a gente quais são esses termos, né? Existe uma divisão de espaços, enfim, uma das palavras que o secretário de Meio Ambiente falou foi talude, né? Para quem está ouvindo, talvez não tenha familiaridade com esse nome, explica para nós alguns termos desse aterro que a população precisa entender o que são. Muito bem, Jefferson. De fato, um dos termos técnicos mais utilizados, mais frequentes em uma obra dessa natureza, em obras de aterro, são os taludes, né? Um dos termos técnicos mais utilizados. O talude nada mais é do que uma superfície inclinada que interliga a cota ou um nível mais alto com o nível mais baixo do terreno. O talude é aquela superfície inclinada. O talude ele pode ser um talude natural. O natural é aquele que é esculpido pela própria natureza. Pode ser um talude de aterro, ou seja, à medida que vai sendo construído o aterro, vai sendo formada aquela superfície inclinada. E pode ser um talude de corte, quando você faz uso de máquinas, de equipamentos de terraplenagem para cortar artificialmente o talude numa inclinação estável e, de repente, pegar aquele material do corte e fazer uso para um outro fim, por exemplo, para uma compensação de aterros. Nesse caso, o que nós observamos numa obra dessa natureza, nessa obra especificamente, são os taludes de aterro, né? São os taludes aquela superfície inclinada que hoje se observa na praia, que interliga o topo do aterro até o mar. Aquele ali é um talude que foi esculpido pela formação de um aterro, foi construído artificialmente. Perfeito. Existe algum outro termo, alguma outra estrutura além? Seria o quê? Talude, aí o aterro, existe algum outro termo só para a gente entender, né? O que tem naquela estrutura que foi colocada ali? Não, quando se trata da obra do aterro hidráulico,
Basicamente é o platô, ou aquela parte do topo do aterro, que hoje é onde as pessoas ocupam ali, onde nós ocupamos, né, os usuários da praia propriamente dita. O pé do talude é a base do talude, que hoje está chegando no mar, né? Existe uma tendência do mar esculpir aquele talude naturalmente, levar ele para uma inclinação de equilíbrio, que é uma inclinação de projeto, prevista em projeto, que é uma inclinação de 1:15, ou seja, ele vai ficar bastante suave ali, mas com o passar do tempo, a natureza vai cumprir esse papel de esculpir esse talude e transformar ele numa inclinação mais suave, caindo para dentro do mar, né? E nós temos os sistemas que compõem o conjunto da obra, como, por exemplo, e a gente vai falar em algum outro momento, os sistemas de drenagem, as tubulações, os sistemas de drenagem, as caixas dissipadoras que compõem ali a configuração completa do aterro hidráulico, né? Perfeito, professor. E essa obra, esse tipo de obra, ele é comum já acontecer em outros locais aqui no Brasil? Só para quem não conhece, quem nunca viu, né? Olha, comum, assim, é um termo meio assim... Muito forte. Muito forte, né? Mas é uma obra que não é inédita aqui. É uma obra que aconteceu e acontece em vários locais do Brasil. Um caso muito famoso e que repercute muito na mídia é o de Balneário Camboriú, né? Então, Balneário Camboriú é uma das praias, município lá do litoral catarinense, onde foi feita uma obra que guarda semelhança. Bem recente. Né? Recente, outras várias praias no litoral do Espírito Santo, no litoral de Santa Catarina, o próprio Ceará teve obras. Né? Então, assim, não é uma obra inédita, é uma obra que tem, é comum, depende do que você quer dizer comum, não é como a construção de uma casa, não é como a construção de uma rede de esgotamento sanitário, uma rede de abastecimento de água, que é uma obra que tem toda a sua parte na costa, né, e com a interseção com o ambiente costeiro e com o mar, mas é uma obra que tem acontecido, assim, tem sido importante, e uma obra que tem sido feita em vários locais. Existe um aterro, foi feito um aterro semelhante, mas de uma dimensão bem menor, aqui em Natal, ali pelo início dos anos 2000, ali na praia, que hoje a pessoa chama de Miami, né? Sim, sim. Eu não sei, Jefferson, mais ou menos da nossa idade, Oswaldo, é mais novo, né? As meninas aqui com certeza não. Assim, olha assim, parece um pouquinho mais velho, um pouquinho. Então, assim, eu me lembro que quando era mais jovem, o mar batia bastante ali naquele paredão ali, onde tem os prédios hoje, né? Ali em Areia Preta. Ali não tinha faixa de mar. Então, hoje você vê uma faixa de mar. É claro que ali foi feito um aterro, mas tem outras obras associadas, né, Oswaldo? Ali tem espigões tal, mas ali foi feito também o depósito de material. Agora, numa faixa muito menor, essa evidentemente aqui para Natal, uma obra que começou ali no início, no final da Via Costeira, como que ele veio até o Morro do Careca, é uma obra muito maior, né? Uma extensão muito maior do que essa que a gente falou anteriormente. Agora, só complementando, há de se dizer que uma obra de aterro é uma obra comum. Sim. Então, você, quando executa uma rodovia, inevitavelmente você vai precisar ajustar a geometria da rodovia, e esse ajuste advém daquele raciocínio que eu falei anteriormente. Cortes e aterros que vão sendo compensados para transformar a rodovia num trajeto mais suave, num trajeto suave e agradável. Agora, obras de aterro hidráulico, por ser uma obra de impacto significativo e de vulto financeiro também bastante significativo, são executadas sobretudo quando demandados, para proteger as edificações, proteger as cidades que estão sendo expostas à ação do mar cada vez mais latente, né? Perfeito. E já que a gente está falando de engenharia, seria possível fazer uma obra dessa sem a engenharia? Olha, ela é uma obra de engenharia, na verdade, né? Todas as outras variáveis que estão no entorno dessa obra, elas complementam o protagonismo que a engenharia tem, de fato, numa obra dessa natureza, tá? Então... Não, assim, perfeito, uma obra com... Aliás, obra nenhuma, né? O nosso conselho vai até procurar a mim e o professor Oswaldo, nós como professores da universidade, não podemos estar defendendo algo diferente. Toda obra precisa de um engenheiro, né? Sim, e uma obra, como o Oswaldo bem falou, com uma complexidade dessa, a gente falou mais cedo, é uma obra que tem poucos tipos de serviço, mas é uma obra complexa, uma obra em ambiente costeiro, obra que envolve embarcações, envolve uma jazida que está no mar, evidentemente que precisa
da engenharia sobre todos, né, em todas as suas etapas. Professor Paulo, o senhor inclusive é coordenador do meio de engenharia, dos coordenadores, né? E aí eu queria que o senhor falasse, para quem está nos ouvindo, esse podcast é justamente feito pela Fundação de Ensino, Pesquisa e Cultura do Rio Grande do Norte, a FUNPEC, e fazemos parte justamente desse projeto que está monitorando essa obra. Então, explica para a gente, professor, como é que funcionou o monitoramento dessa obra da parte da engenharia? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. A gente tem 10 programas que estão envolvidos com a engenharia, Jefferson. Alguns dos quais o professor Oswaldo nos ajuda, eu estou oficialmente como coordenador, mas a gente faz uma coordenação compartilhada. Por isso que eu disse um dos coordenadores. Exatamente, a gente faz uma coordenação compartilhada. Estamos juntos. Estamos juntos, como diz, né? Como os jovens dizem hoje. Tem 4 programas que são específicos realmente da obra, assim, que eles se iniciaram com o início das obras, com o começo da obra, e terminam com a conclusão dos serviços do aterro hidráulico, ou seja, da engorda. É o programa de gestão e controle ambiental das obras, para verificar, durante a execução da obra, tudo seja cumprido, de acordo com o que está previsto, a emissão de materiais particulados, a questão dos ruídos, né, para as residências que estão ali perto. É uma obra que, como o professor Oswaldo falou anteriormente, no início, ela usa muito equipamento de terraplenagem. Sim. Então, você tem reta escavadeira, você tem trator de esteira, né? Tem uma série de equipamentos 24 horas, até porque o cronograma era apertado. Então, e assim, tem a questão também do valor vamos chamar assim, do aluguel da draga. A draga é um equipamento caríssimo, uma embarcação, e cada dia que você passa vai ficando mais caro. Então os caras maximizam isso, o tempo de funcionamento do equipamento, né? Perfeito. Então, como ela funcionava 24 horas por dia, tem a questão dos ruídos, uma série de outras questões. A gente tem um plano de emergência e contingência, para alguma eventualidade de acontecer alguma emergência, suponhamos um derramamento de óleo da draga, algo do tipo. O plano de proteção do trabalhador e segurança do ambiente de trabalho. Esse foi um plano que a gente teve no começo, né, professor Oswaldo? A obra começou e a gente tinha uma dificuldade com o isolamento da praia. Sim. Então estavam lá as máquinas trabalhando, e quando a gente olhava nos nossos monitoramentos, nas nossas visitas, um banhista passava perto. Isso é sempre muito perigoso, né? Verdade. Não só para quem está trabalhando, mas sobretudo para os usuários da praia. Então, questão de isolamento das áreas, uso de equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva. Esse também ele estava envolvido durante o início e finalização da obra, inclusive a desmobilização da obra, que é levar a draga embora, toda aquela tubulação, lembra que tinha uma tubulação lá, sim. Tudo aquilo faz parte da obra, né? Você iniciar a obra, se mobilizar e se desmobilizar, recolher os equipamentos, desfazer o canteiro de obras. E o outro plano envolvido diretamente com a obra é o de gerenciamento de resíduos sólidos e líquidos, ou seja, os resíduos sólidos gerados durante a obra, os efluentes líquidos, exemplo, óleos, lubrificantes, o próprio esgoto gerado pelos trabalhadores, tem banheiros químicos, né? Então isso tem que ser destinação adequada. Então esses planos foram executados e estão concluídos, não é isso, professor Oswaldo? Sim, procede. Professor Oswaldo, então qual a importância desse monitoramento para esse tipo de obra? Olha, Jefferson, eu diria que para essa obra e para qualquer outra obra de engenharia, quando nós desenvolvemos um projeto de engenharia, o projeto ele parte de uma premissa que está associada à previsão do comportamento. De maneira que essa previsão de comportamento, oriunda no projeto, nascida no projeto, originada no projeto, via de regra, ela precisa ser ratificada em campo. E a maneira de avaliar, de controlar a qualidade da obra e observar se os parâmetros de projeto estão sendo, de fato, repercutidos em campo, é monitorando. Então, assim, eu diria que, por ser uma obra desse porte, nós temos aí os mais diversos programas de monitoramento, tanto na área de engenharia, quanto em outras áreas que a FUNPEC está atuando, né? Que é só uma área, fora os outros inúmeros programas que compõem todo o trabalho da FUNPEC. Mas esses são, de fato, um pré-requisito, digamos assim,
para que se garanta o bom desempenho de uma obra de engenharia. O sucesso da obra, né, Oswaldo? E todos os outros meios, Jefferson, meio físico, meio biológico, meio socioeconômico, tudo que eles monitoram, toda a decorrência do monitoramento deles vem em razão da execução da obra, né? Perfeito. Então por que se monitora o meio físico, a questão da qualidade da jazida, a qualidade do material que é colocado na praia? Porque está tendo uma obra que está retirando o material de um local de empréstimo, de uma jazida, e trazendo e aplicando para conformar a praia de acordo com o que o projeto determinou, os níveis que o projeto determinou. Então, tudo está relacionado, todos os outros meios, porque que tem um meio socioeconômico, os trabalhadores estão impedidos de trabalhar porque ele está interditado, aquele trecho de praia. Por que aquele trecho está interditado? Está interditado porque está se fazendo uma obra de engenharia, e durante aquele período de 15 dias, de 30 dias, a obra durou aí 4 meses, mas não se interditou a praia inteira, né? Foi se interditando por setor, por seção, né? Então o pessoal ficou sem poder trabalhar de fato naquele período, naquele local. Por quê? Porque está tendo uma obra de engenharia naquele ponto. Então tudo está relacionado, né? A engenharia dá causa a todos os outros monitoramentos dos outros meios. Não é isso, professor Oswaldo? Não sei se você concorda com isso. Totalmente. Professor Oswaldo e professor Paulo, fazer uma pergunta aqui que acho que a sociedade queria saber. E a nossa equipe estava monitorando, a gente tinha o poder de tomar alguma decisão e resolver, de parar a obra, de, enfim, mudar os projetos? Qual o papel, assim, na prática, além de todo esse monitoramento, levantamento de dados, que são muito importantes, né? Veja, Jefferson, a fiscalização da obra não é um papel da FUNPEC, né? Então, nem a elaboração, nem a aprovação do projeto ou dos projetos, como queira. Nosso papel enquanto FUNPEC é do monitoramento. Então, a gente não tinha o poder, em nenhum momento, de chegar lá e o pessoal está trabalhando e a gente viu alguma irregularidade, por exemplo, vamos dizer uma coisa bem básica, os funcionários estão todos sem capacete, sem luva, sem bota, e estão trabalhando lá. A gente chegar lá e dizer, a obra está paralisada, está embargada. Não. A gente poderia, e aí caberia, a gente encontrou uma inconformidade, relatava essa inconformidade em relatório. Olha, a gente está fazendo um monitoramento do plano de proteção e segurança do ambiente de trabalho, e a gente verificou que os trechos estão mal isolados, as pessoas estão entrando no setor de obra, isso pode gerar um acidente a um banhista e tal. A gente recomenda que a obra seja adequada, ou se isso persistir, que a obra seja paralisada. Isso estou dizendo no aspecto mais simples, de compreensão mais fácil, que é essa questão da segurança do trabalho. Sim. Mas em outros aspectos também, não é isso, professor Oswaldo? Perfeito. Mas sempre nesse sentido. Perfeito. A gente podendo avançar um pouco mais dentro desses aspectos, vamos pensar em um projeto de drenagem. O projeto de drenagem, ele tem um autor, ele tem um responsável técnico. Qual é o nosso papel? O monitoramento da obra, da execução da obra e principalmente, não é nem fiscalização da obra, é o monitoramento da obra e principalmente avaliar o impacto do sistema de drenagem no bom desempenho do aterro. Então esse é o nosso papel enquanto FUNPEC. Se por algum motivo, como o professor Paulo bem mencionou, fosse encontrado alguma inconformidade, o nosso papel é reportar à prefeitura, que é o nosso contratante, né? E com subsídios técnicos, eventualmente podendo sugerir alguma medida, indicar alguma medida. Mas em momento algum nós temos o poder de tomar alguma medida, transcendendo a hierarquia dentro do processo, tá? Essa é uma pergunta até interessante, viu, Jefferson? Porque esse é um papel que fica meio... São muitos atores, né, na obra. Você tem a empresa que estava executando o aterro hidráulico, tem a empresa que estava executando a drenagem, tem o projeto de drenagem, tem o projeto do aterro, tem a prefeitura, tem a FUNPEC, tem a FUNSERN. Então tem muita gente envolvida sempre nessa obra e esses papéis não ficam muito claros. Até que a gente foi a primeira vez no canteiro, né, professor Oswaldo, o próprio responsável lá, a engenharia, disse, mas vocês não vieram aqui paralisar a obra da gente? Foi. Não, nem que a gente quiser paralisar e paralisar. A gente poderia até recomendar à prefeitura, como chegou a ser feito no início, né? Não fomos nós da engenharia, mas a própria equipe do meio físico
Você há de lembrar que a obra iniciou com uma outra jazida, né, que se mostrou incompatível com a qualidade que se desejava. Sim. E aí sim, a FPEC, através de sua coordenação do meio físico, sua coordenação geral, sugeriu que a obra fosse paralisada. Nesse sentido. Beleza, a gente já está com uma hora bem avançada, mas para encaminhar para o encerramento, eu queria fazer 2 perguntas básicas. Na verdade, uma bem meio que complexa, mas como é que a engenharia se relaciona, por exemplo, com o meio físico, né? Que o meio físico, para quem não conhece, a gente vai falar mais para frente em outro episódio com o pessoal justamente do meio físico, mas o meio físico ele monitora justamente o movimento das marés, né? Dos sedimentos, enfim. E qual a relação, né, da engenharia com o meio físico? Por exemplo, por que a gente vê que a parte mais próxima da praia está mais alta, né, do que a parte mais próxima do calçadão, enfim, e a maré está levando um pouco desse sedimento lá na parte onde começou e está, enfim, modificando um pouco da obra. Então, qual é a relação da engenharia com esse meio físico? Bom, muito bem, Gerson. Essa pergunta ela é absolutamente importante, né? Está quase um podcast essa pergunta. Só essa pergunta, né? É verdade, ela é uma pergunta importantíssima. Na verdade, a obra de engenharia, ela interage o tempo inteiro com o meio físico. Existe uma interação absolutamente próxima da engenharia com o meio físico. Qualquer intervenção de engenharia, qualquer obra que seja executada, de alguma maneira altera as condições naturais, altera as condições originais do material, as condições originais da topografia, as condições originais do relevo. Então, de alguma maneira, existe a interação direta entre a engenharia e o meio físico. Quando se trata desse exemplo que você citou, em que a borda do aterro está mais alta do que a parte interna do aterro, existem algumas questões que precisam ser explicadas, tá? Aquela parte externa do aterro, que ela está um pouco mais alta, um dos motivos dela estar um pouco mais alta é porque a natureza ela vai buscar novamente aquilo que um dia ela tomou. Por exemplo, o mar encostava no calçadão. Então, naturalmente, o mar vai tentar avançar novamente. E é preciso que ele avance, pelo menos, é até estranho dizer, é preciso que ele avance, mas para a maneira com a qual o aterro foi executado, para que a praia se torne novamente uma praia com banho agradável, com a suavidade típica de uma praia em que a pessoa sai da areia e entra no mar de maneira suave, é preciso que o mar avance. Porque uma vez que ele avance, ele vai esculpir novamente, que nós conversamos lá atrás, aquele talude que cai em direção ao mar e vai suavizar o talude. E uma vez que o mar vai agir de maneira mais incidente naquela região, um dos motivos de ter deixado aquela cota um pouco mais alta é sabendo que já vai haver uma, entre aspas, uma perda de sedimentos, uma perda de areia para o mar, porque o talude vai sendo esculpido dentro d'água, ele vai sendo esculpido submerso. Então, isso vai acontecer com o passar do tempo, naturalmente isso vai acontecer, tá certo? Então, assim, se eu pudesse sintetizar, de fato, a interação da engenharia com o meio físico, seja com o aterro, seja com o mar, seja com o vento, ela vai ser absolutamente constante, tá certo? Agora deixa eu fazer uma última pergunta, assim, bem pesada. A engenharia, ela trata muito com cálculos, né? Mas no ambiente costeiro é possível calcular tudo? Então, você lida com um meio absolutamente dinâmico. Perfeito. O ambiente costeiro, ele é um meio absolutamente dinâmico. Então, toda e qualquer ação vai gerar uma repercussão. Na verdade, isso vai acontecer. Dentro de um processo geológico, de formação geológica, inevitavelmente, toda alteração que se propõe ao meio natural, a natureza vai buscar um novo senso de equilíbrio. Isso é natural. E não é diferente com o mar. Sendo que, obviamente, quando se trata
do mar, da ação do mar, você tem aí um meio absolutamente dinâmico, cujas previsões de comportamento são muito mais complexas, né? Cuja expectativa de desempenho é mais complexa. Então, a relação causa e efeito, a execução daquele aterro, qual vai ser a consequência? Dificilmente alguém vai conseguir acertar a previsão das consequências de uma obra dessa natureza. Obviamente, vai ter alguma repercussão. Sim. Por uma busca de um novo senso de equilíbrio. Mas as consequências exatas, ninguém sabe, porque é um processo absolutamente dinâmico e comandado pela natureza. Tá certo? E tem várias variantes, né, também, até o clima, a própria mudança que a gente está vivendo, né? As próprias mudanças climáticas, né? Avanço do nível dos oceanos, que é a causa também de se fazer a obra, né? Perfeito, exatamente. O mar avançou, não se tinha mais praia, principalmente no período da maré alta, não se tinha mais praia em Ponta Negra. A verdade é essa, né? Fugindo um pouco do tema da engenharia. Por isso, a necessidade da obra, que é uma obra também de proteção costeira. Exato. E há de se pensar que toda intervenção, seja numa obra complexa como a obra da engorda, e Paulinho bem disse, o professor Paulo Eduardo bem disse, a obra em si, a concepção de engenharia é simples, mas é uma obra de impacto significativo. Mas seja uma obra desse porte, seja uma obra de menor porte, sempre vai haver alguma consequência ao meio físico, aos usuários, né? Ao meio biológico, ao né? meio biológico, sempre vai ter, né? Os impactos sempre vão ocorrer. O importante é buscar medidas para mitigar esses impactos, que eu acredito que é o que esteja sendo realizado, sendo feito. Perfeito, professores. Nosso tempo já se esgotou. Esse nosso primeiro episódio tratou justamente para a gente entender um pouco, né, de como é que funcionou essa obra e como é que está funcionando essa obra da engorda de Ponta Negra a partir da engenharia. Queria agradecer então ao professor Oswaldo. Muito obrigado, professor, pela participação. Sou eu que agradeço, Jefferson. Fico à disposição. A satisfação de alguma maneira contribuir de alguma forma e para uma obra tão relevante para a cidade, né, para nós que residimos em Natal. É uma obra que certamente vai contribuir para a qualidade de vida de quem reside na cidade, ok? E de quem visita também. Beleza, professor Oswaldo. E também agradecer ao professor Paulo Eduardo Cunha pela participação. A gente agradece por todas as explicações, na verdade. A gente é um prazer, como o professor Oswaldo falou, estamos sempre à disposição de vocês. E você que está nos ouvindo, fique ligado nas nossas redes sociais, @engorda_pontanegra, no nosso Instagram. Procura lá no YouTube, que nosso podcast vai estar disponível, é só procurar por Engorda de Ponta Negra. E a gente vai, no segundo episódio, tratar justamente sobre a drenagem, sobre ligações clandestinas. A gente volta no nosso próximo episódio. Fique com a gente e acompanhe nossas redes sociais. Eu sou Jefferson Rocha, um abraço para você e até a próxima. Você ouviu o podcast Ao Pé do Morro, conversas sobre a nova Ponta Negra. Uma produção da equipe da Fundação Norte de Rio Grandense de Ensino, Pesquisa e Cultura, que faz parte do Programa de Comunicação Social Integrada das obras de contenção da erosão costeira na praia de Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte.